Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Carlos Caetano Bledor Verri. Esse nome te lembra alguém? Talvez pelo apelido você conheça. Dunga, capitão do tetracampeonato mundial da seleção brasileira em 1994, medalhista de prata nas Olimpíadas de Los Angeles em 84, também com a seleção brasileira, cria do Internacional, passou pelo Corinthians, Santos e que teve também a sua passagem pelo Vasco. Uma passagem que, apesar de curta, teve título e teve dia de artilheiro do então volante cruzmaltino. E essa história eu conto pra vocês nesse vídeo. O ano era 1987, quando o Vasco foi ao mercado atrás de reforços. E o seu primeiro grande alvo para a temporada foi exatamente Dunga. Campeão mundial com a seleção sub-20, 4 anos antes, jogando ao lado de Mauricinho e Giovani, o meio-campista reencontrou a dupla em São Januário após passagem por Internacional, onde foi revelado, Corinthians e Santos. O meia chegou ao clube para substituir o até então titular Vitor, que havia sofrido uma lesão no primeiro jogo da temporada e que estava em fim de contrato. Sem renovação, o jogador acabou sendo negociado com o Botafogo e Dunga chegou para ocupar essa vaga de titular no meio-campo vascaíno. O jogador estreou pelo time no dia 26 de fevereiro, na vitória por 3-0 sobre o Goytacás, com gols de Lira, Vivinho e Romário. Dunga participou dos dois primeiros. No primeiro, batendo a falta que originou o gol de Lira. No segundo, deixando Vivinho livre na cara do goleiro para fazer o segundo. Romário ainda completaria o placar. Um ótimo cartão de visitas do novo camisa 5 vascaíno para aquele ano, mas que teria uma passagem muito curta por São Januário. Depois desse jogo, Dunga entrou em campo apenas mais 22 vezes com a camisa cruzmaltina, ficando fora, inclusive, da grande decisão do Campeonato Carioca daquele ano contra o Flamengo, onde o Vasco se sagraria campeão com gol de Tita, ex-rubro-negro. Isso porque Dunga havia assinado com o Vasco um contrato de apenas 6 meses, e nem isso duraria o seu vínculo com o clube. Havia uma cláusula no empréstimo do Corinthians para o Vasco que, caso o jogador recebesse uma proposta do exterior, ele poderia rescindir e deixar São Januário a qualquer momento, e foi exatamente o que aconteceu. Dunga foi vendido pelo Corinthians à Fiorentina, que o emprestou ao Pisa, começando ali a carreira do jogador internacionalmente, tanto por clubes, mas principalmente pela seleção brasileira. A partir daquele momento, Dunga se consolidou como expoente da seleção brasileira e a partir dali se tornaria capitão do Tetra e referência de uma geração inteira de jogadores. Antes, porém, Dunga viveu seu dia de artilheiro com a camisa do Vasco. Dos cerca de 60 gols que Dunga marcou na sua carreira, 3 foram nessa rápida passagem dele pela colina, e 2 deles no mesmo dia, 11 de junho de 1987. Em meio à disputa do Campeonato Carioca, o Vasco acertou uma excursão para os Estados Unidos para a disputa da Copa Ouro, enfrentando equipes como a América do México, Chivas também do México, a Roma da Itália, o Dundee United da Escócia e o Rosário Central da Argentina. Além disso, disputou a TAP Cup contra o Benfica de Portugal, onde foi inclusive campeão, vencendo os portugueses por 3-0. Mas foi contra a América do México que Dunga brilhou. O volante vascaíno abriu e fechou o placar na goleada cruzmaltina por 5-0 na estreia do time na competição. 2 belos chutes de fora da área de Dunga, o que seria uma marca registrada, inclusive, do jogador durante toda a sua carreira. Apesar de ser um volante muito físico, aquele volante conhecido exatamente pela raça, Dunga tinha muita qualidade na bola longa e no chute de média distância e mostrou isso não só na seleção, mas também no Vasco. Era o início ali da caminhada do Vasco rumo ao título da Copa Ouro de 87. Venceu a América por 5-0, empatou com a Roma em 0-0, avançou nas semifinais após bater o Chivas depois do empate, mas vencendo nas penalidades. E na grande decisão o Vasco vence o Rosário Central do zagueiro Edgardo Bauza, que hoje é técnico, inclusive teve passagem aqui pelo futebol brasileiro. Logo após o retorno dessa excursão, Dunga acabaria sendo negociado com a Fiorentina, como eu disse aqui, iniciando a sua carreira internacional, passando pelo Stuttgart da Alemanha, pelo futebol japonês e depois retornando ao Brasil para jogar pelo Internacional, já no fim de carreira, antes de se aposentar e se tornar, inclusive, depois, durante um período, técnico da seleção brasileira. Bom, galera, é isso. Mais um pouquinho, mais um pedacinho da história do Vasco que muitas vezes fica esquecida e a gente tenta resgatar aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez ou esqueceu de se inscrever no outro momento e torne-se um membro se você quiser apoiar o meu trabalho, quiser contribuir, principalmente para esses vídeos sobre a história do Vasco.
é o tipo de conteúdo que não atrai tanta gente, é normal, factual, sempre dá muito mais audiência, mas é a ideia, desde que o canal nasceu aqui, trazer conteúdos sobre a história. E apesar desse tempo corrido de jogo quarta e sábado, eu vou sempre tentar dar um tempo, conseguir um tempo a produzir esse tipo de conteúdo, que eu acho que é legal, primeiro para a galera que gosta da história do Vasco, e isso é pouco divulgado, e eu acho que é importante também para o clube manter sua história viva. Então, se você puder e quiser, tem o botão aqui embaixo. Seja membro, conto com seu apoio. Saudações, galera, e até a próxima.